Então vamos lá. Todo mundo trouxe a apostila? Não. Não trago. Para que trazer a apostila, gente? Pesa tanto na mão. Tá bom. Nós vamos estudar a defesa. Mas primeiro vamos entender o que é defesa. Qual é o polo da defesa? A mente, ela se divide topograficamente em lugares. Ó, consciente é um lugar, o pré-consciente é outro lugar, o inconsciente é um lugar. Mas ela tem estruturas. O ego é uma estrutura, o id é outra estrutura e o superego é outra estrutura. A mente tem uma divisão econômica. O Freud tirou o termo econômico da economia, onde eu faço investimentos e faço o quê? Desinvestimentos. Quando eu falo de energia, quando eu falo de contra-investimento, eu estou falando do aparelho psíquico funcionando, tirando energia do seu sistema endócrino. O Freud dizia que toda energia vem do id. Não, vem tudo do próprio organismo. Cada estrutura dessa tem sua energia própria. Não vamos aqui ser freudianos. Agora, eu posso começar a conceber o que é defesa. Não é para decorar. Você é um cara muito especial, Márcio. Parabéns, estou muito feliz de você estar aqui. Você precisa se defender de mim? Mas por quê? Por que, Flávio, que ele não precisa se defender? Eu valorizei ele, então eu atendi uma necessidade de reconhecimento dele. Eu ameacei ele? Não. Então, qual é o pressuposto da defesa? Só há defesa quando existe o quê? Ameaça. Ah, então eu começo a dizer que as operações de defesa são feitas pelo polo de personalidade principal que eu tenho, que é o quê? O meu eu. É ele que se defende. Mas ele vai se defender de duas grandes ameaças. Ameaças externas e ameaças internas. Mas que coisa interessante, um assaltante na rua é uma ameaça externa. Uma rua escura é uma ameaça externa. Um chefe raivoso é uma ameaça externa. A cara feia de um cônjuge é uma ameaça externa. Uma ameaça externa? O que o Freud fala das ameaças externas? Eu posso evitá-las. Eu posso evitar. Eu posso não ir lá para ver aquela pessoa. Eu posso evitar aquela rua escura. Ah, então eu posso praticar a evitação para as ameaças externas. Posso. Mas essas ameaças, nós aprendemos já a lidar com elas, desde a infância. Os mais fortes, a gente tinha uma conduta. Os mais fracos, a gente tinha outra conduta. E para as ameaças internas, Paulo, você pode fugir? E da onde vêm as ameaças internas? Das minhas tendências, do meu inconsciente. Então, Freud dizia, não há como fugir das ameaças intrapsíquicas. Eu posso fugir das ameaças intersubjetivas, termo da psicanálise, entre as pessoas. Mas eu não posso fugir da ameaça o quê? Intrapsíquica. Então, o que seria defesa? Tudo que esse danado do ego faz para reduzir ou para eliminar as ameaças, as tensões que ele é submetido. Mas espera aí, ameaça externa eu já sei. O cara pode me matar, o cara pode me agredir, é fácil. Mas de onde vêm as ameaças internas? Vem dos desejos? Vem. Porque quando o id... Boa noite. Quando o id manda um impulso para o ego, ele se qualifica numa tendência, ele vai produzir o representante e representação. Já estudamos isso? Já. Ele vai produzir um representante e representação. Ele vai selecionar a representação que ele vai trazer para o ego. Mas quem é que produz isso? O objeto. Olha que coisa interessante. O objeto estimula o ego? Sim ou não? Mulher bonita é objeto, Paulo? É.
Pudim é objeto? Quando o ego é estimulado pelo objeto, se ele desequilibra, ele perdeu a homeostase, o equilíbrio, qual é a função do id? Mandar um impulso que force ele a agir. Essa pulsão emocional vai escolher a tendência compatível com o objeto. Se o objeto tem uma visão sexual, ele vai trazer uma tendência sexual. Se o objeto é uma comida, ele vai trazer um desejo de comer. O que vai acontecer? A partir daqui, eu estabeleço o representante psíquico. Eu vou escolher a representação e vou somar o grau de excitação e eu estabeleço um representante psíquico. Mas o que é o representante psíquico? Ele traz lembranças daquilo que eu já recalquei, daquilo que eu fugi. Então, quando um representante psíquico invade a estrutura psicológica, o aparelho, e atinge o ego agora ele está confrontado com um desejo poligâmico. Mas Marici, né? Marici é casada, bonita, e tem um gatão dando em cima dela. Já aconteceu, Marici? Não sou casada. Ah, mas já namorou, Marici? E já viu um outro gatão dizendo, nossa, que mulher linda? Já? Seria bom dar umas beijocas nele ou não? Ia. Então, você está sofrendo uma ameaça intrapsíquica. A decisão é sua. Quem vai, então, desencadear o processo que força o ego a se defender? Por que índio não tem neurose? Porque ele não é o superego, ele não tem o que está por cima da nossa sociedade. O alter ego. Ele não tem estruturas de repressão na sexualidade dele. Então, o ego se defende interiormente porque ele está baseado na estrutura do ideal de quê? Então, ele está na estrutura do ideal de ego. E ele tem que cumprir essa idealização. Na estrutura do ego ideal. Ele tem que cumprir a estrutura de como ele tem que ser visto nessa sociedade. Então, o ego ideal e o ideal de ego vão produzir uma defesa, porque esse superego está cobrando em cima de quem? Mas quem vai exercitar as operações de defesa? O ego. Então, o que é defesa? Eu não decorei. Defesa é tudo que o sujeito, nós, termo da psicanálise, que o indivíduo faz para reduzir o nível de repressão, o nível de excitação, para eliminar aquilo que está ameaçando ele interiormente. Porque a psicanálise foi montada pelo processo intrapsíquico. Agora, ele pode aceitar esse desejo? A consequência é a culpa. Ele pode aceitar e mentir, justificar? Não de culpa, mas sofre o quê? A primeira censura. Ele pode dar um sai direto de Satanás e voltar a contra-investir? Me recalcar? Pode. Mas ele pode elaborar, ou ele pode perlaborar. Elaborar está ligado a situações imediatas. Compro esse ou compro aquele? Compro o rosa. Comprei o rosa e esqueci o quê? Do azul. Perlaborar, não. Eu vou ficar dias clivado, dividido. E na clivagem coexiste sempre dois desejos opostos, que coexistem juntos. Quer dizer, eu compro a roupa rosa e fico pensando o quê? Na azul. Eu estou casado, mas fico pensando na mulher dos outros. Ah, então eu vou perlaborando devagarzinho, eu vou elaborando aquele desejo, aquela tendência no processo. E aquilo vai desaparecendo. Então, qual é a única e verdadeira defesa do ego, Paulo? Só tem uma. As defesas normais do ego são as perlaborações, são as elaborações. As outras defesas todas que o ego gerar são paliativos que o ego vai usar para se proteger desse constrangimento que a estrutura interna nos produz. E é esse assunto que nós vamos começar a estudar. Ah, então eu vou decorar a apostila? Não, não vou decorar a apostila. Eu vou entender que defesas são as operações que eu faço para suprimir, para reduzir
o grau de excitação desagradável a qual eu estou submetido. Esses mecanismos todos que o ego vai usar vão consistir num processo de defesa. Deu para entender mais ou menos o que é defesa? Para a defesa externa, eu posso praticar, então, a evitação. Para as internas, não tem jeito. Desencadeou desequilíbrio no ego, o id, que é porque o id, para leigo, é a pulsão do prazer. Não. É a pulsão emocional que força o ego a agir, e ele é pródigo de ansiedade. Nossas ansiedades vêm desse sistema pulsional, forçando a gente a agir, porque os representantes psíquicos, eles tocam na cabeça da gente. A gente vê uma cena, tem uma lembrança. Não é? Já imaginou a gente sentindo abertamente desejo de transar com a nossa mãe? Ou com o nosso pai? O ego não teria condição. Então tem que haver alguma proteção. Então nós vamos ver que o superego, ele age, Humberto, primeiramente como sensor. Ele vigia a primeira, por que se conta? Tudo em psicanálise se conta do inconsciente para o consciente. Porque a criança, quando nasce, ela só tem a primeira estrutura, que é o quê? Então, o ponto de partida da psicanálise é a estrutura inconsciente, que é a estrutura primitiva. Tudo que passa da energia livre do inconsciente para o campo consciente, rompe essa primeira censura inconsciente, esse superego é o vigilante dessa fronteira. Ele não acusa, ele produz distonias. Ele vai gerar uma taquicardia, uma tensão, uma insônia, mas ele também deforma. E quando o superego age como deformador, ele não é agente de censura, ele é agente de defesa. Quer dizer, nós vamos começar a aprender um capítulo novo. Agora nós vamos ver superego não como agente de censura, e sim como agente de proteção do ego. Ele deforma. Os sonhos são altamente deformados. Os atos falhos. Então eu começo a perceber que quando a energia vai se ligar e o representante psíquico chega no ego, eu sofro uma resistência interna, que é baseada nesse meu sensor. Agora, quando atingir a segunda estrutura, você já está tendo consciência. Aí você vai ver o segundo sensor, o superego agora consciente, te alertando, não faça isso, não faça isso. E se você fizer, ele te acusa e produz o quê? A culpa. E se você não fizer, ele te premia. Quem é que já se sentiu bem ao resolver um problema? Porque ele vai te premiar. Então eu começo a entender que a segunda censura é a grande censura do ser humano. É a que está do pré-consciente para o consciente. E a censura que cria todo o forrobodó na vida da gente, é essa primeira censura. E a partir dali que nós vamos estabelecer o estudo da defesa. Fala, querido. Existem ameaças externas? Sim. Que produzem simultaneamente também ameaças internas. Tudo vem. Você tem toda a razão, Humberto. Porque se não tivesse objetos, se você estivesse na caverna, estaria de defesa. Porque tudo começa no mundo externo. Você vê uma mulher bonita que não é tua. Você vê um homem bonito que não é teu. Sim, mas para ter fantasia, você tem que ter a vivência. Quer dizer, sem mundo externo, não há ameaça interna. Quer dizer, o meu amigo Flávio não enxerga, mas já enxergou, né, Flavão? Mas ele sabe o que é uma mulher gotosa. Sabe o que é um peitinho, Flávio? Sabe, Flávio? Sabe? Sabe o que é uma vaginona? Então, ele sabe. Não é, Flavão? Vem perfeito. Não tem deformação. Porque se você não tem desejo, você não tem desequilíbrio. Nós só vamos desequilibrar quando o objeto... Vamos ver, olha a genialidade do Freud. Ele diz assim, que eu tenho uma intensidade de pulsão, mas a pulsão se satisfaz no quem? No objeto. E para isso ele estabelece o quê? A meta. Mas olha só, quando estabelece a meta, quem está estabelecendo... Porque qual é a função do objeto? Gerar satisfação, a homeostase. Mas a meta é estabelecida pelo objeto. E é essa meta que vai estabelecer o representante e representação. O que o id vai trazer? É essa meta que vai fazer a estrutura do representante psíquico e que vai fazer a ação do superego. Mas eu tenho que ter equilíbrio. Eu tenho que ter satisfação. Se não for total, tem que ser substituta. Não tem tu, vai tu mesmo. E essa não precisa ser nem realidade, pode ser realidade psíquica.
Sim. dessa Sim. ameaça que Sim. desencadeia Sim. uma loucura dentro da cabeça da pessoa. Duas pessoas olhando o mesmo objeto, uma pode não ser afetada. E a outra pode ser altamente afetada. Porque vai depender da realidade psíquica. E o que é a realidade psíquica? Estrutura de valores, estrutura de personalidade, a rigidez que o superego cobra. Quer dizer, para você analisar um sistema de defesa, você tem que analisar essas variáveis todas que estão ligadas. O nível de recalcamento, porque recalque é fuga. Onde está o ser verdadeiro? Zé, é esse aqui, ó. O ser verdadeiro é esse daqui, ó. Não é esse daqui, não. Porque esse aqui é hipócrita. Esse aqui atua. Esse aqui é o verdadeiro. Esse é o ser verdadeiro. Recalque tudo que você recalcar, Humberto, você quer. Se você elaborar, não precisa recalcar. Desaparece a tendência. O cara, por exemplo, 10 anos casado, começou a virar irmão, os dois, e o irmão do outro, ele se justifica e fala, não, mas eu, na minha idade, eu vejo meus amigos não transam mais, talvez, isso é defesa. É um mecanismo de defesa. Mas ele não alivia o problema. Não. Ele vai ter que... Nós vamos estudar. O que você vai entender é que se existir amor num casal, vão dormir juntinho a vida inteira e vão transar a vida inteira. Vocês têm que entender o maior conceito da psicanálise. Enquanto nós escolhemos objetos parciais, nós vamos sofrer. O que é objeto parcial? Você faz um investimento para receber um retorno narcísico. Enquanto aquele objeto me der segurança, me der reconhecimento, eu sou uma metade que estou satisfeita. Mas na medida que não atender a tua pulsão sexual, fisiológica, a tua pulsão de segurança e de reconhecimento, você começa a sofrer. E o que nós vamos ter que ver no consultório, e o que vocês vão ver, é que as pessoas casam para ter marido, ou casam para ter mulher, ou casam para satisfazer o desejo da mamãe. Então, meu filho, tudo que você der para receber é hipocrisia, não é amor. Você não precisa casar para ser feliz, você não precisa ter filhos para ser feliz. Então, quando um casal, eles têm o amor, são dois todos. E dois todos sempre se amam e nunca enjoa. Agora, se tu casou com a cintura bonita dela, quando ela ficar gordinha, tu não quer mais. Ou se tu casou com o dinheiro do outro, quando ele perder, tu não quer mais. É verdade isso que você vai encontrar no consultório? É isso que você vai encontrar no consultório. Um dos maiores conceitos da psicanálise, para mim, é o objeto parcial. Que vai gerar os ganhos. E enquanto eu tenho ganho, eu não tenho defesa, porque está me suprindo. Ganhos de atenção, que são chamados ganhos primários, e ganhos secundários, que são ganhos financeiros. Tem mulher casando com um homossexual. Psicanalista, porra. Da tua turma. Mas o cara deu um bicho, deu uma casa para ela, tá lá. Mas em 2 anos deu meia transada com ela. E ela é digna, não trai, tá neurastênica, tá lá em cima. Quer a orelha. Tu já quer o endereço, né, Thiago? Mas então vamos começar. Ó, quem não trouxe a apostila? Levanta o dedo aí. Não traz, Marco, não traz a apostila, Marco. Pesa muito, Marcão. Dá uma olhada na Chile aí. Você não trouxe? Dá uma olhada na Marici. Você não trouxe? Trouxe? Todo mundo trouxe? Então vamos lá. Vamos fazer devagarzinho. Ó, eu vou devagar. Eu não gosto de ler a apostila, mas agora eu vou pedir uma coisa para vocês. Ó, eu vou ler aqui. Defesa, ó. Vamos ver se agora faz lógica. Vamos ver se faz lógica depois da explicação. Conjunto de operações desenvolvidas pelo ego. Então, quem se defende? Não me digam que superego é defesa. Ele pode fazer parte do sistema, mas a defesa do ego. Conjunto de operações desenvolvidas pelo ego, cuja finalidade é reduzir, suprimir qualquer ameaça capaz de pôr em perigo a integridade, o equilíbrio e a harmonia do indivíduo biopsicológico. Ficou claro? Isso aqui é Finichel, é Freud. O ego, na medida que se constitui como a instância, ó, está usando um termo que nós aprendemos, a instância, o lugar, ó, a instância que desenvolve a defesa pode ser descrito como o que está em jogo nessa operação. E é o
principal agente da defesa. Por que botou Freud principal? Porque eu tenho agentes auxiliares, tá claro? Que são as estruturas da censura. No nível psíquico, de um modo geral, a defesa se desenvolve através de contra-investimentos. Então ele está dizendo o seguinte, eu posso me defender contra-investindo contra o que o ID está mandando para mim? Que operação é essa de contra-investimento? Ela vai produzir o recalque? As fugas? Então ele quer dizer que no nível interno eu posso desenvolver por contra-investimento. Se eu faço fugas, eu não enfrento, jogo para dentro, contra-invisto. Porque eu contra-invisto para recalcar e depois eu contra-invisto para não deixar o quê? Retornar. Então eu posso dizer que as principais estruturas econômicas da defesa são os contra-investimentos. Mas vem cá, o que é contra-investimento? No gráfico eu entendi. Mentir é contra-investimento? É. Idealizar pessoas, Marici. Se você idealiza, você não vê os defeitos. Você está contra-investindo. Negar. Não foi isso que eu falei. Você entendeu mal. É contra-investir. Então, idealizar pessoas, negar, buscar mecanismos compensatórios, atuar, mentir para as pessoas, justificar pela intelectualização, pela... Você se atrai o teu marido? Doutor, eu sou católica. Eu não perguntei se ela é católica, eu perguntei se ela já deu para outro. Ali você está vendo um mecanismo de atuação, de contra-investimento. O recalcado está lá, que ela já traiu, que ela tem uma pombagira que ela gosta de dar? Está lá ou não está? Mas ela atua na tua frente. Ela está usando mecanismos de contra-investimento. Então eu vou encontrar sistemas de excitação econômicos que me protegem. Aí o Freud diz, no nível psíquico, de modo geral, a defesa se desenvolve através do contra-investimento, com a finalidade de conter o retorno do recalcado para o campo consciente. Recordações, conto de afeto, fantasias, tendências, etc. Então eu começo a entender que intrapsiquicamente o ego vai ter um grande recurso, é o contra-investimento. Mas o que é o contra-investimento psicologicamente? É tudo que nós estamos fazendo todo dia. Quem essa semana contou, justificou, mentiu para não fazer o que devia ter feito? É contra-investimento. Vocês vão ver mulheres infelizes idealizando o marido, que tem que ser casada, tomando cacete, apanhando na cara de homem, mas deixa o recalcado lá, contra-investe. Mas ele é um bom pai. Mas é. Então eu estou começando a entender. A defesa também se desenvolve a partir de uma situação externa, capaz de desencadear uma excitação. Aliás, para mim começa tudo aqui, no objeto. Uma excitação incompatível com o ideal de ego. Os afetos, as situações agradáveis, podem também ser objeto da defesa. Então eu estou começando a entender o que é defesa. Quando um paciente entrar no meu consultório, ele está com muito poucas defesas.